Com relação ao orgulho e à humildade, nós devemos fazer uma autoavaliação sincera, precisa. Em que de que maneira estamos nos comportando? A Bíblia apresenta em Lucas 18, dos versos 9 a 14, o precioso ensino do Senhor Jesus sobre o orgulho e a humildade e sobre a reação divina a essas duas características tão diferentes. Veja lá, vamos ler a parábola do fariseu e do publicano. Primeiramente, vamos ver quem eram os fariseus. Os fariseus eram religiosos, eles eram considerados separados. Muitas vezes eram os líderes da comunidade, eram influentes, eram respeitados, e por isso eles eram também inimigos de Jesus. Eles entendiam que Jesus era uma concorrência à sua superioridade, a superioridade que os fariseus tinham na sociedade. O apóstolo Paulo havia sido fariseu, Nicodemos também era fariseu. Portanto, os fariseus eram religiosos respeitados. E o publicano? Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eles recebiam os impostos dos judeus para entregar aos romanos, para que os romanos mantivessem a ocupação militar da região. Portanto, eles eram considerados como traidores nacionais. Além de tudo, eles tinham cotas para receber os impostos. E tudo aquilo que excedia a essa cota ficava para eles. E eles eram, então, corruptos nesse sentido. Eles eram odiados. Eles eram associados aos ocupadores romanos. Eles eram corruptos. Bem, vejam lá, de um lado tem, então, um fariseu, respeitado religiosamente, socialmente, respeitado na sociedade, e, por outro lado, um publicano, odiado. Veja lá parábolas do Senhor Jesus. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, porque se consideraram justos e desprezavam os outros. Para quem que o Senhor disse a parábola? Para aqueles que se consideravam justos, para aqueles que se achavam melhores do que os outros, para os orgulhosos. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo. Veja, irmãos, interessante essa frase. Ele orava de si para si mesmo. Ele não estava orando a Deus, ele estava orando para ele mesmo. O orgulho fazia com que ele orasse para ele mesmo. E orava de que forma? Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem como esse publicano. Ele estava se comparando, ele estava se orgulhando, ele estava se achando melhor, ele estava, como se diz hoje, ele estava se achando. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Veja, todas essas credenciais. Era um orgulho santo. Eu não sou como os roubadores, os injustos. Não sou como esse publicano que cobra impostos dos seus irmãos para entregar aos romanos. Eu jejuo 2 vezes por semana, sou dizimista, dou o dízimo de tudo que ganho. Por outro lado, o Senhor Jesus fala como era a oração do publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O fariseu orava para si mesmo, o publicano orava para Deus, pedindo perdão. Ele tinha ciência da sua pecaminosidade. Mas qual foi o resultado dessas duas orações? Como é que o Senhor Jesus avaliou essas duas orações? Digo-vos que este desceu justificado para casa. Quem? O publicano. E não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Veja o parágrafo da nossa lição. 2 homens foram à igreja orar, um deles, respeitado líder da comunidade, colocou-se à frente antes que o culto começasse para que todos pudessem vê-lo. Em voz alta, ele agradeceu a Deus a santidade que enxergava em si mesmo. O outro homem, desprezado pela sociedade, ficou nos fundos da igreja. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, pesados pelo fardo do pecado. Em um canto mais afastado, caiu de joelhos e sussurrou em desespero:
Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. É fácil, irmãos, nós que somos religiosos, nós que somos bonzinhos, nós que somos pessoas bem aceitas na sociedade, trabalhadores, honestos, é fácil ceder à tentação de querer nos engrandecer, orgulhar e envaidecer. Queremos que os outros saibam e aprovem as nossas conquistas materiais e também as nossas conquistas espirituais. Jesus aconselhou em outra ocasião sobre a humildade e o orgulho, ainda no livro de Lucas, capítulo 14, versos 8 a 10. Vou ler a partir do verso 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Estava numa festa e os convidados estavam procurando os primeiros lugares. Você já viu isso, irmãos? Quando as pessoas saem correndo à frente para estar nos melhores lugares, certamente você já viu. Quando por alguém fores convidados para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. O Senhor Jesus estava falando assim, não queira passar vergonha, chegando em primeiro lugar, se colocando em primeiro lugar, se colocando nos lugares principais, porque pode chegar o dono da festa e falar assim, escuta aqui, esse não é o seu lugar. Tem um outro convidado que vai ocupar esse lugar. E aí você vai ter que sair humilhado, você vai ter que sair envergonhado. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, assenta-te mais para cima. Ser-te-á isso por honra diante de todos os mais convivas. A humildade resulta na exaltação. Como são as relações no reino de Jesus? O reino de Jesus, que Jesus nos apresenta, é contrário à lógica humana. Cristo só pode salvar quem reconhece os seus pecados. Só pode salvar os humildes. Se você é orgulhoso, você não reconhece o seu pecado. Se você não reconhece o seu pecado, você não pede perdão por ele, você não o abandona. E o Senhor Jesus, então, não pode te salvar. Quando reconhecemos nossa real condição de pecadores e nossa profunda necessidade de Cristo, podemos nos aproximar dele com a certeza da promessa, a promessa que está em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como é que o Senhor pode perdoar os nossos pecados e nos purificar da injustiça, ou seja, nos tornar justos, se nós reconhecermos e confessarmos os nossos pecados? Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais claramente enxergamos nossa pecaminosidade e indignidade. Só de um modo o verdadeiro conhecimento de si mesmo pode ser alcançado. Precisamos olhar para Cristo. Não conhecê-lo é que dá aos seres humanos uma tão alta ideia da sua própria justiça. Devemos nos achegar ao Jesus. Quando nos achegamos a Jesus, passamos a vê-lo, passamos a conhecê-lo melhor. E quanto mais o conhecemos, mais vemos a nossa indignidade. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos tão orgulhosos que nós estamos longe de Jesus, nós estamos mais vendo Jesus. Nós estamos vendo mais o exemplo do Senhor Jesus, o exemplo que ele deu para cada um de nós. E dessa forma, ficamos orgulhosos e ficamos longe do perdão e longe da graça. O Senhor Jesus deve ser a nossa inspiração, por isso devemos conhecê-lo, por isso devemos meditar na vida do Senhor Jesus, por isso devemos meditar no sacrifício do Senhor Jesus, feito humildemente para que pudesse nos salvar. O texto de 1 Pedro 5,5 diz o que o Senhor pensa do orgulho. E eu tenho esse verso aqui em várias versões. Deus concede bênçãos especiais àqueles que são humildes, mas se opõe aos que são orgulhosos. Outra versão diz assim: Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Veja o primeiro verso, vimos ele dá bênçãos especiais, ele concede a sua graça. Veja ainda a outra versão. Deus se volta contra os orgulhosos, mas favorece os humildes.
Outra versão diz assim: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso para com os humildes. Eu quero salientar aqui 4 frases dessas diferentes versões do mesmo verso que diz sobre os humildes. Deus concede bênçãos especiais àqueles que são os humildes. Aos humildes ele concede a sua graça. Ele favorece os humildes, mas é bondoso com humildes. É bondoso com os humildes. Quer ser objeto dessas bênçãos dadas pelo Senhor Jesus, dadas por Deus, seja humilde. Seja humilde o quanto possível. Não existe limite, irmãos, para ser humilde. Assim como não existe não existe limite também para ser orgulhoso. Aqueles que são orgulhosos não têm limites, eles querem ser cada vez mais orgulhosos. E dessa forma se encontram cada vez mais longe do Senhor Jesus. A humildade é assim também, irmão. Não existe limite para a humildade. Você pode ser sempre mais humilde, sempre mais semelhante ao Senhor Jesus. E nós vamos estudar ainda nessa semana o exemplo maior da humildade do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe para que tire de nós qualquer resquício de orgulho e nos torne humildes, humilde à semelhança do Cristo.